BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. White Collar Crime é uma área sofisticada da carreira jurídica. Combina direito penal, negócios, compliance e gestão de riscos em casos empresariais de alta complexidade. E este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o André Fonseca, consultor independente do Felsberg Advogados, na área de penal empresarial e investigações corporativas e compliance. Possui longa prática contenciosa e consultiva em direito criminal, relacionando as áreas de anticorrupção, lavagem de dinheiro, administrativo, regulatório, tributário, ambiental, trabalhista, concorrencial e propriedade intelectual. Durante os mais de 30 anos de experiência, vem atuando no acompanhamento de ações criminais, inquéritos policiais, medidas de busca e apreensão e defesa oral perante os tribunais. André, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite, viu, cara? Oi para todo mundo. Gabriel, eu que agradeço aqui a oportunidade de poder conversar com você e falar um pouco da minha experiência aqui de um assunto que eu acho bastante interessante, né? Espero que agrade a todos aqui o nosso bate-papo de hoje. Tenho certeza que vai agradar, viu, André? André, conta um pouquinho como que você foi parar no direito, por que você escolheu trabalhar aí com White Collar? Me formei em 1992 na São Francisco, faz muito tempo. O ano que eu nasci, André. Pois é, você tá vendo? Provavelmente grande parte dos ouvintes nem tinha nascido nessa época que eu estava me formando. Mas o direito foi uma escolha, assim, um pouco genérica, vamos dizer, que pelo menos na época da escolha mesmo. O que você vai fazer? Eu gosto de ler, gosto de estudar, tal. Vamos pro direito, que é uma coisa ampla, tal, etc. Confesso para você que a faculdade de Direito, assim, no começo, foi aquela coisa meio monótona, né? Meio genérica, não sabia o que ia fazer, tal, etc. Até mais ou menos, vou dizer, praticamente o último ano, foi quando eu descobri, apesar de já ter tido o direito penal, mas comecei a ter uma experiência de falar, bom, vou trabalhar com penal, que é uma coisa super legal, e fui ser estagiário do Ministério Público. Aí tomei contato com aquilo, né? Gostava de trabalhar com gente mais do que qualquer coisa, porque o direito tem várias áreas, né? Mas para mim o direito é muito mais a pessoa, o ser humano, do que documento, contrato, com todo respeito, mas essa é a minha visão. E foi uma experiência super legal, e eu falei assim, bom, vou prestar concurso. E foi aí na época que eu parei, né, me formei, acabei prestando concurso, passei na Procuradoria do Estado, isso logo no comecinho de 1994, e ali eu tive a chance. Naquela época não existia Defensoria Pública ainda no Estado de São Paulo, apesar de regulamentada pela Constituição há muito tempo, e o meu papel, como, né, de muitas outras pessoas ali, era ser um defensor público, que na época chamava Procuradoria de Assistência Judiciária. E ali eu permaneci por 9 anos, foi uma experiência muito gratificante, né? Porque foi ali que eu tive um contato muito forte com o direito penal, e a gente foi trabalhar com uma coisa que ninguém queria, que era a execução penal, ou seja, trabalhar dentro dos presídios, né? E fazer a defesa numa situação que não existia. Simplesmente você ia, depois da pessoa estar condenada, era simplesmente Ministério Público e juiz, e a Procuradoria rompeu com o paradigma de dizer, não, peraí, a gente tem que colocar defesa aqui também, porque afinal de contas a defesa não está só no processo. Depois do processo tem todo o processo, né, execucional de benefícios, faltas graves, etc. E foi aí que a gente inaugurou, digo a gente, porque tinha um grupo de 10 procuradores super vocacionados, né, porque precisava, era dar murro em ponta de faca mesmo, porque não existia nada. E quando dizem que funcionário público no trabalho, eu morria de rir, porque a gente passava o dia inteiro trabalhando, botando ordem na coisa, com uma estrutura mínima e etc. Mas foi muito legal. E foi legal também, eu gosto de ressaltar isso hoje, porque está na moda, né? A gente viu realmente o PCC nascer, né? Era o comecinho da coisa do que o PCC tinha tido rebelião na casa de detenção, então a gente tinha um contato muito próximo com todos os presidiários mesmo, com todos os anseios, e malgrado as opiniões diversas, quer dizer, o cara que está lá dentro também tem que ter os direitos dele respeitados, não importa que ele seja
né, tenha sido julgado culpado e condenado e assim por diante. Então, foi algo bastante gratificante, né, e que abriu caminhos assim para falar, realmente é algo apaixonante, a gente tem muita coisa para fazer. E aí você vai me perguntar, bom, mas por que você saiu então, se era tão legal? Não, e eu tenho mais uma pergunta também, André. Eu queria saber Claro. como foi a experiência, porque tem gente que fala: "Cara, não é pra mim isso". Então, Como você se sentiu nisso? Porque você tá lidando com uma situação difícil ali, né, André? Não é uma super situação difícil. É uma como que situação foi? super difícil, é uma troca, antes de mais nada, eu acredito muito nisso, de energia. Então, assim, era algo bastante que consumia você, porque realmente, além do nosso trabalho eminentemente jurídico, né, vamos dizer, então tinha uma defesa, Uhum. realmente, né, durante o processo e etc., a gente tinha um trabalho corpo a corpo, porque parte da nossa atividade, vamos dizer Sim. assim, era estar dentro do presídio e conversar com essas pessoas. Então, É. realmente, a gente lidava não só com a gente lidava com agente penitenciário, a gente lidava com o diretor de cada uma das unidades prisionais, a gente tinha um trabalho administrativo interno da procuradoria, né, de receber familiar, passar as informações, além de oficiar, obviamente, nos processos e dizer, bom, eu tenho que entrar aqui com habeas corpus, aqui eu tenho que fazer uma defesa, assim por diante. Então, era um trabalho extremamente gratificante, eu vejo pelo menos assim, e você tem que se virar, porque o Estado nunca foi um provedor, digamos, de recursos. Então, Sim. eu brinco, né? Vocês vão rir agora do que eu vou falar, mas a gente era da época assim do primeiro computador, né? Não tinha laptop, não tinha nada, tinha um computador na sala para 10 pessoas. E literalmente, eu vou te dizer, a gente revezava, a gente tinha até que É. administrar o horário para falar assim, olha, de tal em tal horário, você é que vai estar lá podendo usar o computador. Claro que isso foi mudando, graças Sim. a Deus, ao longo do tempo, mas eu me lembro, eu sou da época da máquina de escrever ainda, que a gente Caramba. fazia as peças e aí passava branquinho, porque errou alguma coisa, tem que fazer. O computador veio no comecinho, depois foi melhorando, né? Graças a Deus a gente também, o acesso foi ficando mais fácil, bem ou mal, depois você tinha um computador privado em casa, você conseguia trabalhar, mas então, além da parte eminentemente jurídica, a gente sofria com essas situações de falta de recurso, a gente sabe que o poder público tem essa situação. E aí você vai me perguntar, bom, então, muito legal, tal, por que você resolveu sair? Eu tinha ali duas coisas, eu tinha, acho que anseios próprios, né, Uhum. vamos dizer, situações minhas que eram assim, eu queria fazer algo de diferente além daquilo. E eu enfrentava muita dificuldade, não só eu, como outras pessoas ali que trabalhavam, né, comigo, e pensava assim, poxa, a gente está aqui dando muito murro em ponta de faca, tinha muita ingerência política, isso me incomodava bastante, né, de você querer desenvolver um trabalho e porque o trabalho não estava na pauta política, você efetivamente deixava de lado. E eu falava assim, bom, não é isso que eu quero. E eu tinha também um anseio muito próprio de uma coisa, falar assim, bom, poxa, estudei tanto, tenho tanta coisa para fazer e aqui me limita muito. Será que na advocacia privada eu vou ter essa oportunidade? E aí, por um golpe do universo, vamos dizer assim, eu tinha uma colega que tinha saído uns anos antes, tinha se exonerado, e falou assim, você não quer experimentar trabalhar na iniciativa privada tal? E eu, né, depois de quase 10 anos, estava num momento, vamos dizer assim, de estagnação, já tinha alcançado uma Sim. coisa na carreira que me era muito boa, mas eu falava, eu quero mais, e eu falei, vou experimentar a iniciativa privada, né, vamos brincar de ser advogado de verdade, entre aspas, né? E então, por isso que eu falo, minha carreira começou no público, depois eu fui para uma boutique eminentemente penal, né? Uma boutique especificamente, na época Uhum. era boutique mesmo, porque não se falava quem fazia penal, era um escritório típico, né? Específico. Tinham grandes nomes, né? Hoje isso se multiplicou, mas os nomes tradicionais, e eu acabei sendo sócio numa dessas boutiques tradicionais, e também foi um trabalho extremamente gratificante, bem diferente, obviamente, do que tinha tido ali na, como é que eu vou dizer, né, na fase pública, né, porque ali você tinha uma coisa limitada, etc. E de repente você cai num mundo que você vira e faz de tudo, né? Qualquer coisa que aparecesse ali no Sim. escritório era, inclusive ali, né, isso foi em 2003, Uhum. e eu vou falar um pouco disso porque eu sei que é importante, que foi, Claro. na verdade, quando começou a questão
dos crimes financeiros, crimes econômicos, né? Do white collar propriamente dito, que a gente fala que hoje é uma coisa muito mais corriqueira, muito mais natural, mas na época não era. E eu brinco, ali que começou Banestado, começou a se falar de doleiro, foi ali que eu conheci o Moro, entendeu? E ele literalmente já era juiz lá em Curitiba e mesmo em Foz do Iguaçu, que foi onde começaram os primeiros casos, e eu tive a chance de, por conta, né, de trabalhar nessa boutique criminal, ter contato com esse tipo de crime. Então a gente começou a falar de lavagem de dinheiro, de evasão fiscal, a lei era uma lei relativamente nova, né, porque era de 96, eu estou falando ali de 2003, 2004 e tal, era uma coisa que nem as pessoas sabiam direito, nem o próprio Ministério Público sabia direito, então a gente foi aprendendo junto, o que é muito legal, né, você poder ter essa experiência. E eu também brinco que ali, né, apesar a, a Lava Jato veio muito depois, eu vou contar um pouquinho disso também, mas naquela época a gente já tinha questão de corrupção, envolvimento político. Então, por exemplo, eu trabalhei no caso do assassinato do Celso Daniel, que já tinha aquela compleição de, opa, peraí, né? E aqui eu não vou entrar, ó, longe de querer polemizar politicamente, mas ali já era aquela coisa, caixa 2, né, do partido político e etc e tal, tem ligação, foi um crime comum, não foi, etc. Então, Cara, assim, eu brinco que, sem querer, eu falei, um dinossauro aqui passou por isso muitos anos antes de Lava Jato e etc., que depois realmente virou uma coisa, né, como deveria ser efetivamente combate. E aí passei ali, trabalhando 4 anos numa boutique, e, de novo, né, eu não sei se algumas pessoas vão falar, bom, mas esse cara não para quieto, né? Que tem o lado bom e o lado ruim. Então, eu acho o lado positivo, eu falei assim, bom, agora eu quero fazer uma coisa diferente. E a coisa diferente ali que eu fui buscar, eu falei, eu sempre tive, né, estudei línguas, tal, etc, e eu queria ter essa coisa meio do internacional, de falar, peraí, né, aqui, naquela época, obviamente, advogado criminalista era uma coisa eminentemente brasileira, que hoje não é mais, nós vamos chegar lá, né, cooperação internacional, tal, etc, mas era uma coisa assim, falar, bom, o que nós vamos fazer? E aí eu tive a chance de trabalhar no Baker McKenzie, né, Trent Ross, associado, mas era aquela coisa de falar, bom, um escritório norte-americano, uma associação no Brasil, e casos internacionais que caíam no seu colo, né, e além de você precisar falar inglês, tal, etc. Naquela época começou a história do FCPA, né, para quem não sabe, quer dizer, hoje já é uma coisa comum, mas naquela época era, o que é FCPA? Então, lei anticorrupção americana. Então, nada melhor do que você trabalhar com um escritório norte-americano, em que aquilo era corriqueiro para eles e, obviamente, já tinha impactos no Brasil. E isso abriu uma gama de trabalho excelente, além de um direito penal propriamente dito, né? Então, tem uma corrupção aqui nos Estados Unidos, mas eu tenho uma subsidiária no Brasil. Como é que fica essa situação assim? Então, a gente começou a trabalhar em casos, né, que eram especificamente norte-americanos, mas com essa coisa, né, deles um pouco megalomaníaca. Eu tenho jurisdição no mundo inteiro, então você está aí no Brasil e você é uma subsidiária, vou chutar, da GM, ok. Óbvio que a gente tinha um plantel de clientes, então Vale do Silício e tal, então foram os casos que começaram mesmo, Apple, Cisco, Oracle, as grandes farmacêuticas, né, porque o FCPA começou muito focado na indústria farmacêutica, então a gente tinha clientes, tinham as filiais no Brasil, então sempre tinha alguma coisa que você podia interagir, né, e de uma certa maneira, algumas das investigações norte-americanas até deram ensejo a investigações brasileiras aqui, né, porque tinha um braço no Brasil, ou que a fraude alcançou, etc. Então, assim, foi bastante gratificante também trabalhar, e foi o início de trabalhar efetivamente com a questão anticorrupção de uma maneira muito mais sólida, e antes mesmo do Brasil entrar nessa onda, né? Não existia, quer dizer, você pensar que a lei anticorrupção veio em 2013, e para você ter uma ideia também, a gente, enquanto escritório, teve a chance de trabalhar no projeto de lei, né? Porque ele era aberto para colaboração, tal, etc. Mas você vê, isso eu estou falando, começou em 2006, tal, a lei veio em 2013, então começou mais ou menos em 2010, vamos ter uma lei anticorrupção brasileira,
até por pressão também internacional, sem dúvida que tinha isso, a OCDE, o Brasil era signatário, tinha uma série de coisas que a gente precisava fazer, mas foi tudo muito antes, efetivamente, da lei anticorrupção. E eu falo isso com muito orgulho, né? Não sou melhor do que ninguém, tá, mas eu fui premiado e tive a chance de poder conseguir trabalhar com essas coisas, porque era uma escola muito boa, né? Não só pelo escritório, mas pelo contato com todas essas coisas, UK Bribery, então aí começaram todas, a lei francesa, então a gente começou a ter uma experiência muito grande, e o Brasil, obviamente, como maior potência econômica, né, mesmo na região, foi muito legal, e por conta disso, o Brasil virou, pelo menos ali dentro do meu universo de trabalho, a referência no combate à corrupção, tal, etc. Não como exemplo, né? A gente, sei lá, pegar a Transparência Internacional não necessariamente era algo que a gente estava bem posicionado, mas justamente por a gente ter muito problema em relação a isso, a gente começou a trabalhar. Então, eu tive a chance, sei lá, de dar treinamentos para o pessoal da Colômbia, para o pessoal da Argentina, para o pessoal do Chile, né? Claro. Tá vinculados também ao escritório. Então, assim, de novo, uma experiência magnífica, sensacional, de outras culturas, né? Embora a corrupção também enraizada em menor grau, né? Vamos dizer, no Chile do que na Colômbia, obviamente, mas a gente começou a trabalhar com as peculiaridades de cada um e poder interagir e trazer isso de uma maneira bastante produtiva, né? De desenvolver e de começar a trabalhar. Aí, em paralelo, então, veio, né, Lava Jato e tal, etc. E aí, continuando a minha história aqui, Sim. saí do Trent, porque ali era uma frente, então agora todos os escritórios, na verdade, queriam ter, então, um penalista, porque virou, agora o penalista é legal, não é mais o advogado. Porque, afinal de contas, tinha Lava Jato, então vamos pensar aqui, também ninguém é hipócrita, vamos pensar dois lados. Eu tenho uma necessidade, porque meus clientes agora não são mais tão bonzinhos assim, né? As grandes corporações também, claro, por meio de seus representantes, né? Porque o direito penal é pessoa física, mas as grandes corporações também estão sendo alvo, né, de investigações por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão e assim por diante. E cada escritório queria dizer assim, opa, eu tenho sim um penalista aqui que pode ajudar você. Afinal de contas, né, eu sou um escritório full service, então estava faltando penal nesse full service. A grande verdade é essa. O que para os criminalistas foi muito bom, porque Jogador valorizado no mercado. exato, começou a ser. Então, assim, alguns escritórios foram pioneiros, né? Obviamente, o Trent foi um deles, tem outros escritórios que já trabalhavam nisso há algum tempo, mas outros grandes escritórios não tinham isso e falaram, eu quero ter. E foi aí que, assim, como você brincou, né, jogador de futebol, meu passe acabou sendo valorizado e aí tinha escritório falando, opa, vem para cá que eu quero que você abra a área para mim. E foi mais ou menos o que eu fiz. Passei para o Verano, criei a área lá de penal, investigações assim por diante, depois KLA, depois Felsberg. E você sabe, aproveitando o KLA, que foi onde a gente se conheceu, André, Claro. pra mim pareceu que eu voltei no tempo, pô. Porque eu lembro de algumas coisas do KLA, né? A gente lembra das coisas muito boas e muito ruins, como qualquer lugar que a gente. Claro. E aí eu lembrei de uma. Foi uma palestra que eu vi de vocês. Eu achei legal pra caramba aquilo. Eu tava. Na época eu tava ainda era estagiário, tava fazendo Mackenzie. E aí eu vi você e a Marina falando, eu falei, cara, que da hora esse negócio, que daí veio falando e era um treinamento simples, assim, sabe? Mas eu fiquei tão maravilhado com aquilo que eu nunca tinha visto isso na faculdade. Não via Claro, isso, não. era pra mim. Digo, nem a gente tem isso daí, por isso que eu falo. É. Ainda, bom, eu não posso até ser leviano aqui. Eu efetivamente não sei como é que tá isso hoje, né? Passados, eu saí da Eu também não. faculdade faz mais de 30 anos, né? Mas assim, na minha época, essa era uma coisa eminentemente prática. Então a gente aprendeu na nada. Então, os treinamentos que a gente davam eram fruto realmente da nossa experiência para dizer assim, ó, isso você deve fazer, isso você não deve e tal. Claro, sempre baseado no que existia, mas principalmente essa área de investigação, pelo que eu sei, assim, até hoje não existe nada regulamentado, não tem uma regra que você deva seguir e tal. Tem, vamos dizer, boas práticas, né? E eu acho que parte do treinamento que você deve ter visto era nesse sentido. Como é que a gente pode preparar os clientes
ou para uma busca e apreensão, o que que você tem que fazer, o que que você não faz. Você não aprende isso na faculdade, vamos dizer assim, né? E mesmo a questão de compliance, que estou adiantando um pouco aqui o Sim, nosso papo, claro, mas fica à vontade. virou uma commodity, né? Todo mundo fala em compliance hoje e tal, não sei o quê. Mas não era, era uma coisa muito incipiente, né? É, sobre o mercado, né? Como é que a gente vai falar desse assunto? Como é que vai trazer? A gente tinha algumas referências internacionais, claro, né, para a gente seguir, mas também tinha as peculiaridades brasileiras que têm que ser levadas em consideração e que eu posso até falar um pouco mais para Claro, fica à vontade. frente desse assunto. Mas aí, então, assim, a minha carreira, em resumo, eu tive em tudo. Eu tive no lado do governo, eu tive numa Esse é o boutique meu projeto. especializada e tive a sorte de trabalhar em grandes escritórios, né, ter contato com grandes clientes, assim. E hoje, especificamente, até por uma questão de opção, eu tenho uma carreira independente aqui, que me dá mais autonomia para fazer as coisas do jeito que eu quero. Como você disse, escritórios têm coisas boas e ruins. Eu hoje a minha opção é estar por conta própria, porque eu consigo trabalhar do jeito que eu gosto, como que eu gosto, poder escolher e não tá, né? Regras são boas, mas também é bom você ter um pouco mais de liberdade e autonomia para trabalhar. Então, hoje o que eu faço é isso, quer dizer, graças a Deus por conta dessa minha carreira, das boas amizades e do bom trabalho que eu tenho certeza que eu fiz, eu ainda tenho gente que conhecia há 10, 15 anos, não está mais na mesma empresa, mas eu vou falar infelizmente para eles, mas felizmente para mim, se tem algum problema, né, criminal ou Sim, alguma sim. necessidade de uma investigação, ainda lembro e falo, poxa, tem um cara que eu trabalhei lá há 200 anos e talvez ele possa ajudar a gente aqui. Então é mais ou menos a minha historinha aqui, que levou bastante tempo para contar, mas é isso daí. Que legal. André, é muito legal, cara. É legal te vendo aí de novo também, porque eu sempre lembro, o Mário que eu trombo direto, o Eloy, esses caras todos, daí a gente tava falando, Sim, essa turma toda, turma muito boa lá do Tempo de Calhar, né? sim, sim. Cara, eu queria saber, indo direto no tema aqui, André, o que diferencia, na sua visão, a atuação em white collar crime de uma ação criminal tradicional, né? Porque o pessoal pensa em crime, pensa geralmente em crimes de sangue, né? Não sei se é esse Isso, o termo isso. correto, mas eu lembrava de na Não, faculdade falar isso. a gente fala isso também, e isso eu posso te levar lá. Então, assim, antigamente essa coisa da boutique criminal era basicamente isso, crime de sangue. Então, Sim. ou eu vou fazer tráfico, né? Contrabando, Ou né? Tinha bastante. simplesmente contrabando, e tal. E o white collar, o que que diferencia? Vamos dizer, hoje em dia, então, eu acho que a sofisticação e a complexidade, efetivamente, desses crimes, vamos dizer, crimes financeiros, né? Voltados aí muito pelo que você está trabalhando pela questão negocial. Então, e agora a gente tem que recentemente então a coisa do Trump aí com, né, PCC e o Comando Vermelho. CC e o Comando Vermelho, que é, na verdade, uma evolução natural disso. Então você vê que você está misturando aquilo que era, vamos dizer, um crime mais comum, ordinário, porque o PCC no fim vivia do tráfico, etc., embora tem toda essa questão Sim, sim. paralela, né, de manda matar, homicídio e tal, mas hoje é tudo uma coisa só. Então, assim, é o interesse político, porque no fundo é isso, é o poder, você quer tomar o poder, etc., mas é a questão do tráfico ou das atividades ilícitas para lavagem de dinheiro, e está tudo interligado, né? Então, o white collar hoje é a complexidade, né, do nosso mundo, que é Sim. complexo. E o brasileiro é bastante criativo. Então, além de tudo, sempre tem um esquema de fraude novo, sempre tem a gente, né? Só ligar o jornal, é impossível, você tem uma coisa que está acontecendo que ninguém pensou. E aí não vou falar desde o cidadão comum, né? Ao trote que você leva pelo celular, a questão da internet, então é tudo muito mais dinâmico. E o direito penal tem tido um pouco de dificuldade de acompanhar isso, graças a Deus está um pouco melhor, né? Então a gente vai falar, poxa, alguma coisa que acontece via internet. Até um tempo atrás não estava regulamentado. E como o direito penal, né, se aprende na faculdade o princípio da legalidade, aquilo que não está na lei, eu não posso fazer. Direito penal, mais ainda. Então, assim, não está ali, foge do tipo penal qualquer coisa, é o sonho do advogado de defesa, de falar, ó, isso daqui não é crime porque falta um elemento A, B ou C e assim por diante, né? Então, tudo isso hoje, eu acho que melhorou, né? Eu estou dando já um passo grande, mas assim,
Tinha white collar? Tinha white collar naquela época, eu quis te dizer. Se a gente trabalhava, começou a coisa do doleiro, que ainda é uma coisa que acontece até hoje, mas eu estou falando isso de 20 anos atrás. Só que hoje os esquemas se multiplicaram, são muito mais complexos, né? O próprio poder público, quer dizer, o Ministério Público, eu vou lembrar na época, assim, a gente fala de crime tributário, que é uma coisa, entre aspas, mais simples, né? Diante disso, eu não quero esclarecer, mas mais simples, abre, pagou, tal, etc. O próprio Ministério Público tinha dificuldade de entender como é que o business funcionava. E às vezes não conseguia levar adiante uma denúncia, ou mesmo uma condenação num processo, porque não entendia. Hoje não, hoje é todo mundo mega ligado, né, e entendido. Eu acho que isso avançou bastante com a própria Lava Jato, né, a Força-Tarefa, quer dizer, eles sentaram, estudaram e falaram assim, a gente precisa entender um pouco do mercado, do business, e era uma coisa que o advogado, obviamente, tinha muito mais facilidade, porque ele estava em contato com o cliente. Então, eu posso dizer, apesar de ser advogado criminalista, e aí falando um pouco por você, da tua área e tal, eu tinha contato com todas as áreas do direito, né? Que eu acho alguma coisa que a gente vai entrar também. O penal passa por tudo, ele passa pelo societário, ele passa pelo tributário, ele passa pelo ambiental, ele passa pelo trabalhista, passa pelo concorrencial, propriedade intelectual, tudo você pode ter uma vertente criminal. E se eu não entender como é que funciona, pelo menos um pouquinho, cada uma dessas áreas, eu não vou poder passar, né, ter um trabalho efetivo e poder passar uma opinião que seja minimamente ali, agregue alguma coisa, vamos dizer assim. Entendeu? É bem isso mesmo, André, porque se a gente quer atender bem, a gente tem que entender do que a gente está tratando, né? Eu até lembrei, André, não sei se estou viajando aqui, mas o julgamento de Nuremberg, porque ainda não era tipificado o crime, né? Não tinha a definição. Essa foi a grande discussão, né? Pô, você fez uma analogia ótima. Apesar de uma coisa, né, muito mais antiga, depois já foi, mas era essa defesa no final das contas. Interessante. Qual é a realidade que a gente enfrenta hoje? Como hoje o mundo é muito mais dinâmico, né, justamente pela questão da internet, inteligência artificial, criação de coisas que você fala assim, gente, eu nunca tinha nem pensado nisso, mas não tinha pensado porque não era uma coisa viável, sei lá. Então, eu sou do tempo do orelhão, da ficha, tal, etc. Celular, que já nem é uma coisa tão sofisticada assim, era algo, né, totalmente diferente de pensar. Então, talvez para gerações mais jovens, é isso que eu estou falando. É essa dinâmica, essa rapidez com que as coisas evoluem, e o direito, que no fundo é uma coisa conservadora, né, da gente demora para aceitar tal, etc., também está tendo que se adaptar a isso e etc. Até vou falar assim, a gente até escreveu recentemente uma coisa sobre inteligência artificial e o direito penal mesmo, que deve sair a semana que vem aqui. Eu não vou adiantar muita coisa, mas que é muito legal. Vai sair no Jota um artigo aí, que o João, que você conheceu também, Com o João, sim. escreveu comigo, então já falando do João. Manda um abraço para ele. Companheiro até hoje de trabalho, e a gente contando um pouco disso pela questão ambiental, né? Você tem drone, você tem coisa, eu consigo ver lá, mas espera aí, tem o direito do outro lado. Basta só a coisa tecnológica, mas o tecnológico também tem que respeitar o legal, e o legal tem que ser um pouco mais esperto para acompanhar o tecnológico, mas tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas aqui, tá? Mas isso é papo para um podcast inteiro. Total, cara. Não, e André, só para você saber também, eu imagino que quando o pessoal ouvir aqui, já vão estar podendo acessar esse artigo, tá? Sim, então daí dia 14 ou 15, alguma coisa assim. O podcast vai ser lá na frente. Muito simplesinho, mas já é um primeiro, vamos começar assim, uma primeira provocação, entendeu? Que eu acho muito legal. E claro, e eu tenho certeza que tem várias pessoas falando sobre isso hoje, e eu acho que a gente tem que focar nisso mesmo. É o que eu falei, mesmo dinossauro, eu tô vendo os cometas dinossauro ali, entendeu? Então a gente tem que estar ligado que alguma coisa diferente está acontecendo, né? Acho que é por aí. E André, na sua visão, em que momento uma questão regulatória, tributária, ambiental, trabalhista pode se transformar num problema criminal? Você já falou um pouco disso, mas puder aprofundar mais, depois se quiser contar mais coisas. Não, legal. Então, assim, como eu estava te dizendo, o penal passa por todos, né? Então, até da minha própria experiência aqui num escritório grande, é muito legal, porque você acaba tendo contato com todas as áreas. Então, no ambiental, faltou licença, né? Não estou trabalhando com licença. Então, isso eventualmente pode ser um crime ambiental.
tem toda a questão de exploração de minérios e etc. Agora, por exemplo, como eu estava dizendo, a questão de drones, etc. Então você consegue ver o espaço aéreo ali e o que está de irregular que efetivamente pode trazer um problema criminal. Trabalhista, putz, trabalhista 200 mil coisas, desde um acidente de trabalho em que, bom, será que a empresa estava de fato proporcionando aos empregados, né, condições de trabalho adequadas, faltava EPI, tinha. Então, dentro desse eventual acidente que aconteceu, que pode inclusive ter gerado morte de alguém, tem alguma responsabilidade ali da empresa. Então, estou falando de um aspecto eminentemente trabalhista, mas que por conta de acaba acontecendo uma morte ou uma lesão grave, qual é a responsabilidade? Até que ponto vai a responsabilidade da empresa ali? Ou então, estamos falando de uma fraude. Bom, não provei a fraude ainda, eu posso mandar embora por justa causa? Não posso, eu tenho que esperar o resultado, né? E isso traz o penal. Eu preciso esperar o resultado de uma investigação criminal, do cara ser efetivamente condenado, ou eu já tenho aqui elementos, né, segundo a CLT, para mandar embora por justa causa? Falando um pouco aí do penal. Regulatório, então, nem se fala, né? Vamos começar por Anvisa, tem 200 mil situações só regulamentadas pela Anvisa, que eventualmente podem se tornar um caso criminal. Todas as agências reguladoras, ANEEL, Anatel, operador do sistema, por aí vai. Tudo isso tem uma legislação eminentemente administrativa, mas que tem quase, eu brinco, um gêmeo criminal, né? Um evil twin, vamos dizer assim, porque aquilo acaba tendo uma repercussão, né? Deveria ter um plus, mas você acaba tendo tanto uma responsabilização administrativa regulatória quanto uma eventual responsabilização criminal. Então, acho que passa por tudo. Que mais? Sim. Concorrencial, a gente tem ali problemas, né? Cartel. Concorrenciais, CAD e tal, etc., mas que também podem, né? A própria lei tem previsões criminais a respeito disso. E, de novo, o tributário, que é o mais básico, a gente está acostumado, né, a saber. Sim, sim. Então, não pagou o imposto, tal, agora está tendo essa discussão, né, vai além do mero não pagamento, então você é um devedor contumaz, a situação muda de figura, tal. Então, o penal passa por tudo, não adianta. Societário, bem ou mal, uma briga, às vezes, de minoritário com majoritário, eu brinco muito, né, nisso daí, porque o societário sempre foi, né, a realeza, né, Total, do direito, né? e etc. Até descobrir que efetivamente pode ter problema criminal também. Eu gosto de contar uma historinha, eu vou contar aqui, Claro, sem por favor. obviamente dar nomes de clientes, tal, etc. Mas num dos escritórios que eu trabalhava, e por isso que eu falo também hoje muito da importância do penal como preventivo, porque a gente só pensa no penal na hora que Sim, o negócio porcaria acontece, a coisa sai no ventilador, e eu falo assim, olha, quando descobrirem, e graças a Deus já descobriram, mas eu briguei muito por isso, falei, quando descobrirem que o penal pode ser uma coisa preventiva, desde due diligence, então, né, vamos falar de societário, o penal passou a ser parte da coisa, eu não quero pagar, para que o penal? Eu já brinquei que eu já fui deal breaker em muita coisa, de descobrir coisa e chegar na hora, o pessoal do societário queria me matar, porque não vai mais fechar o negócio, porque realmente o cara do penal / compliance ali descobriu o alvo e o meu negócio não vai ser tão valorizado assim quanto eu imaginei que fosse. Mas voltando para o casinho que eu queria te contar. Num dos escritórios que eu trabalhei, um dia o pessoal do societário chegou para a gente e falou, olha, nós estamos com um problema aqui, a gente representa, né, obviamente, os majoritários, e os minoritários vieram aqui e entraram com uma representação para um inquérito policial, tal, por conta de A, B, C. Você não quer dar uma olhada para a gente? Porque, efetivamente, o cliente vai precisar de uma defesa no criminal. E eu falei assim, não, claro, estamos aqui, né, uma equipe só, tal, etc. Fui olhar e falei assim, realmente, isso daqui que o majoritário fez foi uma burrada, um tiro no pé. E aí, eu, na minha ingenuidade, pergunto assim, mas quem foi que recomendou o nosso cliente fazer isso? Ah, não, cara. E, obviamente, quem tinha recomendado era o próprio escritório. Então, você tá rindo, eu também. Na hora eu ri, aquele riso nervoso de dizer assim, porque a minha vontade é falar, quem foi o imbecil
que falou para ele fazer isso. Grilo. E o imbecil tinham sido meus colegas de trabalho, com todo respeito, por desconhecimento, tal, etc. Então eu uso isso como exemplo, né? Sim. Todas as vezes que eu conto alguma história tal, para dizer assim, então, pior é que agora eu vou ter que consertar, né? Se Deus quiser, vamos tentar consertar, porque também não Isso tem também. garantia nenhuma. Depois você Vou ter toma um reverso ali. Não, e ainda vou ter que consertar sem ganhar nenhum tostão. Porque, na verdade, o cliente, agora que eu vou falar para ele assim, você já me pagou para eu falar uma besteira para você, agora eu tenho que corrigir a besteira sem, obviamente, cobrar nada de você. Então, eu conto isso, porque, né, às vezes acho que no societário não precisa, mas precisa. Confesso cara para deve você, ter não suado pude frio, lembrar cara. detalhes do que foi dito, tal, etc. Pensei- Eu só lembro que na época era uma coisa assim, que do ponto de vista penal, e se eu ou se qualquer outro penalista tivesse sido consultado, jamais teria recomendado aquela prática, que provavelmente era uma prática predatória, vamos dizer assim, e que eu, na posição de majoritário, senti, claro que eu vou com tudo, vou fazer isso daqui, e o minoritário, na hora que viu, falou assim, não, 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 opa, isso aqui não. E falou assim, agora eu vou te responsabilizar criminalmente. E foi de fato o que aconteceu. No final, a gente ganhou, conseguiu contornar a situação, então eu conto que foi bom, mas esse é um exemplo assim que eu Sim. acho básico, né, para mostrar como o penal, né, não só no contencioso, pode ajudar muito na parte preventiva. E aí eu vou te dizer, eu acho que hoje em dia, graças a Deus, isso me faz feliz, porque eu não, é longe de ter essa vaidade, porque criminalista também não tinha essa visão, não tinha. Então, os grandes criminalistas, os grandes escritórios, durante muito tempo, não conseguiam atuar nessa seara. E eu acho que hoje em dia já consegue. Os novos criminalistas da nova geração, ainda que não atuem num escritório full service e tal, têm essa visão negocial muito mais apurada do que os meus contemporâneos tinham, e que eu tive a sorte de ter, porque acabei indo trabalhar em grandes escritórios, que depois se tornou uma coisa normal, e de você poder ter essa visão, né, já que você está falando daqui das áreas, Sim. essa visão muito mais ampla, né, e Total. uma visão muito mais business-oriented mesmo, né, Aham. que efetivamente era uma coisa. E eu confesso, assim, na minha época, eu vou contar com piada, porque isso é uma coisa da qual eu me orgulho também. A verdade é, você achava poucos criminalistas que falassem inglês no começo, entendeu? Então, o cliente lá fora E eu tinha estava bem no verdadeiro começo, né? tinha verdadeiro pavor, porque falava assim: meu Deus, eu vou falar com um cara aqui que mal está entendendo o que eu vou falar, né? O que eu preciso, tal, etc. Então, além de tudo, isso também era um asset, você conseguir se comunicar adequadamente com o cliente. Né? Mas olha, sabe que eu acho que ainda é um asset, viu, cara? Porque, embora a gente esteja aí, né? A gente está no mercado aí que a gente vê, parece os iguais, né? Os pares aí são todos, têm o mesmo histórico, mesmo sei o quê, tal, tal, tal. A maioria ainda não tem, né? Então ainda é um diferencial, né? Obviamente tem mais gente, mas continua sendo. E André, quer dizer, pelo menos Eu a minha brinco visão, né? muito com isso, só, Gabriel, sabe disso? Sim, Mas imagino. assim, até hoje eu tenho, sei lá, um cliente estrangeiro, né? Agora que é Sim, com a sim. plano independente. Então, até vou contar isso que também é Claro, divertido, fica à vontade. porque é um caso que era uma extradição e que começou antes dessa febre do ICE, mas assim, só para contar, era uma extradição, um caso brasileiro, um cidadão brasileiro lá, e a mulher dele que nos procurou por indicação, tal, etc. Então, contar duas coisas aqui de vez. A Claro. primeira coisa foi quando ela fez, podemos fazer uma vídeo, então? E já querendo fazer uma vídeo, porque falou, talvez pelo telefone eu não vá conseguir entender o que ele vai falar. Então, na vídeo, talvez fique mais fácil. E a verdade foi quando ela falou assim: nossa, você não sabe como eu estou feliz que, antes de mais nada, eu não posso falar tecnicamente do que você falou, mas eu consegui me comunicar com você, quer dizer, você está entendendo tudo que eu estou falando. Então, assim, parece brincadeira, mas até isso eu ouço hoje, né? Poxa, eu consegui falar, etc. E o divertido foi que o caso começou, né, com uma extradição e Uhum. tal. Eu falei: não, não, não vai dar, tem todo um processo de extradição, a coisa vai. E o que a autoridade norte-americana fez quando ela descobriu que não ia conseguir com a extradição? Vou deportar esse cara, porque o ICE virou moda. E ele, no fim, acabou preso pelo ICE e foi deportado e não extraditado. Caraca. Então, só para contar também que é uma coisa atual, isso aconteceu há
uns 2 anos, mais ou menos, ainda não tinha essa febre ICE e tal, etc. Sim, sim. Mas ali, para mim, de novo, o que eu falei, eu sou uma pessoa de sorte, né? Eu vivenciei aquela coisa, olha que absurdo que está acontecendo, e óbvio que a indignação dela cidadã norte-americana, apesar de casado com um brasileiro que estava há 20 anos nos Estados Unidos. Não vou entrar nos detalhes do Sim, caso, sim. porque eu vou defender e falar ele tinha razão, não podia ser extraditado. E aí deram um jeito, né? Com essa coisa também, com a autoridade brasileira, e deportaram do cara, e ele hoje está num presídio aqui no Brasil, deportado. E não, né? Conseguiram achar alguma coisinha ali para falar, porque a deportação é diferente, né? Da Sim, sim. extradição, obviamente, também não vou entrar aqui nos detalhes, mas foi um ato irregular ali, e falar assim, opa, manda esse cara embora, de volta para o Brasil. Então, hoje a gente trabalha num ambiente muito difícil aqui, que você não tem a segurança jurídica que você deveria ter, né? Mas histórias, eu sou um contador de histórias, né? Não, eu adoro, André. André, tô achando sensacional. E, André, para concluir, eu queria saber, olhando para os próximos anos, quais tendências que você acha que deve mudar aí a atuação no penal empresarial, investigações corporativas e no compliance, na sua visão, hein? Então, eu acho assim muito, muito legal, que é o que a gente estava falando, né? Porque essa questão virou uma coisa muito mais complexa, muito mais sofisticada. Então, acho que sem dúvida nenhuma, essa coisa do white collar, né? Para quem puder, Hum? vai ter que ser cada vez mais especializado, porque eu mesmo, então, do ponto de vista financeiro, no começo você entendia um pouco de contabilidade, você vai buscar, você vai atrás. Eu brinco que tinha um cursinho assim, né? Contabilidade para advogados. Eu É, fiz sábado de manhã e ia lá, então o mínimo para você entender. Mas hoje eu acho que assim, então você tem toda a área, não só contábil, mas de forense computacional. Então, assim, eu estou num caso recente aqui que eu não sou uma pessoa tecnológica sim, e eu estou aprendendo assim 200 mil coisas. Por que quê? dar. Porque na investigação você tem que ter, né? Desde o hash number, e você vai, a extração, e SharePoint. Então, tem tantos ambientes tecnológicos que o advogado, eu digo o advogado que vai lidar com white collar, ele não precisa ser um especialista, mas se ele não acompanhar o mínimo de cada uma dessas outras áreas, né, que formam o crime financeiro, ele não vai conseguir dar conta de fazer uma defesa adequada do cliente dele. Claro que eu acho que ele tem que contar com esses experts, tem que contar com parceiros, e é importante. Eu sou muito também da coisa, cada um no seu quadrado, né? Não gosto. Eu sei fazer criminal, eu não sei fazer societário, eu não sei fazer. Eu me cerco de pessoas que podem, obviamente, me ajudar a ser da melhor forma possível. Mas um pouquinho eu tenho que entender, porque senão você não consegue ter nem um diálogo e extrair dessas pessoas o que você precisa para o criminal. E eu acho, então, assim, realmente, do ponto de vista white collar, a coisa vai ficando mais sofisticada, a gente vai ver novos estratagemas aí que a gente nem imagina. Então, acho que, assim, por exemplo, fintechs, obviamente, são um novo alvo, até por conta aqui do que a gente está tendo no Banco Master. Tem 200 mil fintechs envolvidas, algumas sérias, outras nem tanto. Então, acho que isso é uma coisa para realmente que vai se focar muito, né? Não tenho a menor dúvida. Eu acho que a gente, pensando aqui em corrupção, o que é hoje que dá mais dinheiro no Brasil? Agro. Então, certamente, certamente, não posso dizer, mas muito provavelmente isso será alvo de um escrutínio muito maior, né? Por conta das autoridades, quer dizer, o que tem aí, arranjos políticos, se a gente pensar em corrupção, tal, etc. Estou pensando em termos de áreas, né? Assim, fundos de pensão, a gente já está vendo um pouco aqui também, e etc. Já se fala há muito tempo, acho que nem é novidade, mas eu acho que é uma área que realmente tá, tem problemas ali, né? E lidando com o dinheiro da pessoa mais inocente possível, que é o aposentado, aquele cara que, né, esperou o tempo inteiro para resgatar, e pode ser que tenha um buraco negro muito maior aí que a gente imagina. Então, acho que a tendência é essa, infelizmente só em paralelo, movida por uma questão política. Então, por quê? A gente teve uma lava-jato, uma vontade política, etc. Depois a gente teve um hiato aí, vamos dizer, porque faltou vontade política de investigar. Não é porque as coisas não tivessem acontecendo, e parece que agora a coisa voltou, né? E tem ligação política com tudo. Não é nem o A, nem o B, Sim. nem o C. Está todo mundo por trás. Então, vai muito da vontade política. A Polícia Federal
infelizmente, porque eu acho que tem gente muito competente lá que gostaria de estar podendo fazer o trabalho, mas só consegue fazer quando acaba tendo um impulso político relacionado à investigação realmente desses crimes. E por isso é a mesma coisa da investigação em particular. Então, quer dizer, eu acho que hoje todas as empresas já têm, como é que eu vou dizer, um arcabouço, né? Então, eu trabalhei, falando em 20 anos atrás, do começou, de falar assim, eu não tenho nem um código de ética, uma coisa assim. Hoje todo mundo tem um código, né? Para inglês ver ou não, mas tem. Hoje todo mundo, bem ou mal, tem uma equipezinha ali que não é auditoria, mas que é um compliance, que é uma investigação mesmo. E de certa maneira, todo mundo sabe que precisa, efetivamente, ter um mínimo, né, de regras e um mínimo ali de ética para poder atuar. Nem que seja para você se defender de, eventualmente, estou fazendo errado, mas se eu puder depois, eu tenho como dizer, olha, eu tentei, aqui tem alguma coisa, assim por diante. Então, acho que esse é um futuro. Muita gente eu ouço falar, acabou. Eu acho que não, eu acho que ainda tem bastante coisa pela frente. Mas falta, né? O advogado, obviamente, é movido pela vontade política. Se a polícia parar, o advogado não vai ter o que fazer, porque o cliente não vai procurar, vai estar lá tranquilão, esperando. E é o que eu brinco, né? Eu sempre fui muito pressionado pelos meus sócios, assim, vai atrás, a gente tem que sair atrás de cliente. Todo mundo fala assim, meu amigo, na minha área, não dá para eu sair pro cara, sentar e conversar, falar assim, e aí, o que você fez de errado essa semana? Então, terminando, eu queria terminar com isso. Graças a Deus, né? O criminalista é aquele tipo de profissional que você tem que falar assim, não preciso dele, mas se precisar, você tem que conhecer um bom criminalista, porque qualquer um mesmo está sujeito, às vezes por equívoco, às vezes porque sabe que tem alguma coisa de errado. Acho que é isso. Sensacional, André. André, queria agradecer a sua presença aqui no BD Lawyer por ter compartilhado sua experiência com a gente. Queria saber se você tem um contato para deixar que o pessoal quiser conversar com você, aprender mais sobre o tema, o espaço é seu. Claro, bom, eu posso deixar meu e-mail aqui. Claro. André Gif, G de garfo e de ilha, F de faca, @uol.com.br. E, eventualmente, a gente pode desenvolver alguma coisa tal. Não vou deixar expressamente aqui meu telefone, porque é particular, mas terei o maior prazer, depois desse primeiro contato, de falar com quem quer, que queira ter mais informação, ou mesmo bater um papo, não necessariamente uma coisa profissional, eu digo de uma coisa concreta. Estou aqui, adoro, né? Já fui professor há muito tempo, não sou mais, mas eventualmente eu gosto muito desse contato e tenho muito para aprender com essa nova geração aí também. Gabriel, mais uma vez, super obrigado pela oportunidade. Imagina, sempre agradável, uma delícia, e conte comigo por que precisar. Valeu demais, André. André, você está lá no LinkedIn também, né? Estou lá no LinkedIn também. Perfeito. Então tá bom. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixem de seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Esse é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.